Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula anterior. A primeira aula que nós vimos aqui, nós vimos a respeito dos princípios da administração pública, mas não só isso. Fizemos uma introdução, praticamente que uma introdução ao direito administrativo, vendo alguns institutos importantes desta matéria, a exemplo de fontes, formação de Estado, as funções, as atividades da administração pública, falamos até a respeito do que vem a ser essa administração pública e, por fim, trabalhamos os princípios da administração pública, trazendo as definições doutrinárias sobre o que são os princípios, para que eles servem e também falando a respeito dos princípios expressos na Constituição Federal, dando uma prioridade ao artigo 37, que é o artigo mais cobrado em prova, tá bom? Então seja muito bem-vindo, meu nome é Altair de Lima Pereira, aqui é o nosso canal pra gente estudar bastante, tá? Eu sou concurseiro, também sou concursando, sou aprovado em alguns concursos públicos, recentemente fui aprovado aí nos últimos 3, 4 anos, fui aprovado em 10 concursos públicos e tô aqui estudando junto com você. Então seja muito bem-vindo. Se você não assistiu à primeira aula, tá? Então quando você terminar essa aula aqui, volta lá, porque foi muito boa, muito produtiva mesmo, tá certo? Então nós fizemos, como eu falei, esse primeiro estudo, nós fizemos e comentamos, respondemos e comentamos 10 questões e agora nós iremos trabalhar a segunda parte desse material, tá certo? Se você precisar desse material, aqui embaixo tem um link que você clica nele e você vai direto para o grupo do Telegram. Lá você só encontra material e os meus avisos. O grupo é trancado, ninguém fala, só eu falo. Então fique à vontade para entrar lá. Aqui embaixo também nós temos o nosso curso, tá? Até esqueci de falar naquele outro vídeo, nós temos o nosso curso de legislação especial, tá certo? Com bônus de direito constitucional, um super bônus de curso de direitos humanos. Tudo isso aí num preço muito acessível para você, tá bom? Então, vamos lá. Quero pedir a vocês, quero lhes pedir que se inscreva no canal. Deixa eu ativar aqui a minha caneta. Gente, tô bastante cansado hoje, mas vamos lá, vai dar tudo certo, tá? Ontem eu falei pra caramba. Ainda hoje eu vou falar muito mais e ainda tô tentando fazer a gravação dessa aula aqui. Mas bem devagarzinho hoje, com as explicações bem calmas aqui. Se Deus quiser, a gente vai conseguir aproveitar alguma coisa boa hoje aqui, né? Ó, se inscreve aí no canal, tá bom? Se inscreve no canal, curta o seu vídeo. É muito importante quando vocês curtem o vídeo, quando vocês se inscrevem no canal e vocês compartilham a aula, porque aí eu começo a entender que vocês estão gostando desse assunto. Só lembrando mais uma vez, as pessoas mais indicadas para vocês terem esse primeiro contato com o direito administrativo são as pessoas mais importantes aqui do YouTube. A exemplo de Herbert Almeida, Luciano Franco, Thales Moraes, dentre outros maravilhosos professores que nós temos aí. Eu apenas estou atendendo a pedidos do pessoal aqui do canal que gosta da forma que eu explico, gosta da forma que eu ministro aqui para vocês e pediram que eu trouxesse essa matéria e aí a gente tá trazendo. Se aos poucos eu perceber que vocês estão gostando, a gente vai acrescentando. Lembrando que os nossos próximos vídeos serão de prisões, processo penal. Vou tentar trazer toda a parte de prisão em flagrante, toda a parte de prisão preventiva, tá ok? E depois nós iremos trazer poderes da administração pública, outro assunto muito importante. Então se inscreve no canal, deixa o like, ó, me segue lá na rede social, beleza? Me segue lá na rede social, bata aquela foto bonitona estudando comigo, coloca lá que eu vou repostar, me marca que eu vou repostar, tá bom? Entra no grupo que eu falei e vamos estudar muito. Pessoal, o que foi que a gente viu? Só aqui fazendo um arremate e um comentário final aqui, né, breve, a respeito do que a gente viu na nossa primeira aula. Em resumo, nós vimos o que era o Estado. O Estado é composto por quê? Pelo povo, pelo território e pelo governo. Expliquei tudo isso para vocês lá. Quando foi na parte do governo, a gente se estendeu um pouco mais para explicar que esse governo é o exercício do poder e da soberania do Estado. E na nossa pátria, né, na República Federativa do Brasil, nós temos aí 3 poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, conforme o artigo 2º da Constituição Federal. E também explicamos aí o papel de cada um deles, lembrando que ele tem as atividades típicas e as atividades atípicas. Ok? Depois nós falamos a respeito da administração pública. Falamos no sentido amplo que a administração pública é o poder político e também o poder administrativo. No seu sentido estrito, a administração pública é a execução da atividade administrativa.
é o Estado, o próprio Estado, por meio do poder executivo, certo? Através dos entes federativos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, fazendo o quê? Fazendo ali, ó, a prestação de serviço, a função administrativa, tá ok? E aí nós falamos, sim, aí só lembrando, né? Isso aqui foi muito importante quando nós falamos do sentido subjetivo, ok? Tá aqui, ó. Formal e orgânico ou orgânico da administração pública, que está relacionado necessariamente a quem executa a atividade. Ou seja, é o Estado, é o quê? São os órgãos e principalmente são os agentes públicos. Até trouxe a ideia do que é subjetivo, está relacionado ao agente propriamente dito, que executa a atividade administrativa. Mas existe também a administração pública, isso chove em prova, tá? Isso é campeão de prova. Há também o sentido objetivo, material e funcional, que aí está relacionado a qual atividade é realizada. É a prestação de serviço, é a fiscalização, é a saúde, é a educação, ok? Então toma cuidado com isso, que isso aí é campeão de prova. O examinador vai querer te confundir misturando esses termos, tá certo? Depois trouxe um assunto extremamente relevante, foi a respeito do que qual é o conteúdo da atividade administrativa. E nós vimos que segundo a Zanella Di Pietro, ela vai dizer que é o quê? Que é a questão do serviço público, polícia administrativa e atividade de fomento. Falamos a respeito do serviço público, estendemos aqui um pouco a respeito do que o Estado faz prestando serviço à sociedade, por meio de... em quais ramos, por exemplo? A segurança pública, a educação, a saúde, dentre outros. Falamos também que um dos conteúdos da atividade administrativa é a polícia administrativa. Explicamos que a atividade da polícia administrativa, esse poder de polícia, que é um dos poderes da administração pública, a gente vai ver isso lá na nossa próxima aula, no nosso próximo estudo, né? Que isso aqui não é uma aula, isso aqui na verdade nós estamos estudando junto, tá? Eu trouxe o material que eu ia estudar, coloquei aqui, elaborei uns slides, coloquei umas questões e estou estudando juntamente com você. Então, essa atividade de polícia administrativa, ela não está restrita às polícias que nós conhecemos, a exemplo da polícia militar ou a polícia civil, ok? A atividade administrativa, ela está relacionada a vários órgãos, certo? E setores da administração pública, que está relacionado o quê? A fiscalização, restrição de direitos, tudo bem? E por fim, nós vimos aí a atividade de fomento, é quando o próprio Estado, por meio de incentivos fiscais ou até mesmo alguma ajuda financeira, ele vem ali fomentar, ele vem ali tentar, como eu posso dizer assim, incentivar o setor privado para o crescimento da economia em diversos ramos que a sociedade será diretamente e indiretamente beneficiada. Depois, entramos propriamente dito nos princípios expressos da administração pública, que é o artigo 37 da Constituição Federal, que é campeão de prova, está em todas as provas, não importa se você vai fazer prova para concurso policial, para concurso jurídico, para concurso de promotor, de juiz, de delegado, se você vai fazer para a área administrativa, de assistente administrativo, não importa, isso aqui cai para todos, tá bom? Isso aí é campeão de prova. Falamos a respeito da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dando um destaque especial à eficiência que surgiu com a emenda 19, quase que 10 anos depois. Dei destaque a isso porque o examinador gosta muito de cobrar isso em prova. Dizer assim, o princípio que surgiu posteriormente, quase 10 anos depois, com a emenda 19. Qual é o princípio? Aí tem lá, princípio da eficiência. Fiz a explicação de cada um desses princípios, botamos aí o mnemônico mais conhecido do mundo dos concursos públicos e do estudo do direito constitucional e do direito administrativo, tá certo? Porque é um assunto que cai em ambas as provas. Trouxemos aí a definição do que vem a ser um princípio, conforme a doutrina de Leandro Bortoleto, ok? E aí, depois, nós explicamos que há princípios expressos, que foi aqueles que nós trabalhamos na nossa primeira aula, e também os princípios implícitos, que são princípios que derivam de outros princípios ou até mesmo estão ali nas entrelinhas e surgem a partir das doutrinas e da jurisprudência. Também expliquei o que vem a ser a doutrina, também expliquei o que vem a ser a jurisprudência na nossa outra aula. Tudo bem? E aí nós demos uma ênfase especial nos princípios da legalidade
em que ele há dois sentidos. O sentido para o funcionário público e o princípio da legalidade no sentido para o particular. Para o particular ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que a lei não o proíba. Já o princípio da legalidade para o funcionário público, em sentido lato, né, o servidor público, o agente público, nós temos o quê? Nós temos que ele só pode fazer aquilo que a lei permite, aquilo que as normas jurídicas, a saber, a Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias, normas e regulamentos da administração pública venham autorizá-lo a fazer, certo? Então é mais ou menos isso aí. Depois falamos sobre o princípio da impessoalidade, que ele está relacionado diretamente à finalidade pública, razão pela qual também é chamado de princípio da finalidade, em que o agente público deve fazer o quê? Deve ser impessoal, ele não pode fazer distinções. Por isso, também a própria Constituição vem de forma expressa e ordena que ele não pode ter o quê? Promoção pessoal, proibição de nomes, de símbolos ou imagem que faça alusão àquele agente. Ou agente ou algum órgão, alguma coisa dessa natureza, tá certo? Que venha fazer alusão à pessoa propriamente dita. Aí depois nós vimos o princípio da moralidade, que está relacionado à boa-fé, à ética, à honestidade, à lealdade, à probidade, e as bancas cobram bastante a respeito do quê? Do nepotismo cruzado. Por sinal, nós vamos ver isso aqui hoje também, tá bom? Então, depois veio aí a questão da própria publicidade. A publicidade, ela se dá com a publicação oficial, que é para que haja o quê, Altair? Para que haja uma fiscalização da sociedade para com o próprio Estado e do Estado para com ele mesmo, tá ok? Ou seja, um órgão fiscalizando o outro. A exemplo do Congresso Nacional, que tem uma missão de fiscalizar as contas do Poder Executivo na pessoa do Presidente da República, ok? Então isso aí seria um exemplo. Ou então o Poder Judiciário, quando motivado, vai ali analisar a legalidade dos atos da administração pública, porque o Poder Judiciário, como eu falei na outra aula, ele não faz o controle do mérito, ele não faz o controle da conveniência e da oportunidade. É por isso que ele não pode revogar os atos administrativos, ele pode anular, ok? Nós vamos ver hoje um pouquinho de jurisprudência, vimos naquele dia, né? Vamos ver hoje aqui também um pouquinho de jurisprudência. E uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender é isso. Agora tome cuidado. Aprofundando um pouco mais o nosso estudo, supondo que faremos uma prova de nível um pouco mais elevado, é possível que a banca pergunte se o Poder Judiciário pode pode analisar o mérito dos seus próprios atos. Aí ela pode, porque o Poder Judiciário, de forma típica, ele julga, ele diz o direito, ele tem a sua função jurisdicional para poder dizer o direito. Todavia, de forma atípica, o Poder Judiciário tanto pode legislar, exercer a função legislativa, como também a função administrativa. E se o Poder Judiciário, entenda-se dessa forma, se um órgão do Poder Judiciário, ele pratica uma atividade administrativa dentro do seu próprio órgão, exemplo do STF, vai lá e pratica uma atividade administrativa, e ele percebe que aquela atividade não é mais conveniente, não é mais oportuna, o Poder Judiciário poderá fazer sim a revogação dos seus próprios atos. Cuidado com isso aqui já é profundo já, tá, pessoal? Então quem está estudando um pouquinho a mais aí já sabe o que eu estou dizendo, que isso é uma pegadinha de prova clássica. O Poder Judiciário pode fazer a revogação e analisar a conveniência e a oportunidade dos seus próprios atos. Pode sim. Dos seus próprios atos ele pode sim. Ele não pode de outro poder, beleza? Por fim, vimos aí o princípio da eficiência, que é fazer mais com menos, é o custo-benefício, é a presteza, perfeição, rendimento, fazendo mais com menos na atividade pública. Ok? Depois nós analisamos aí 10 questões de concurso, tá certo? E feita essa introdução aí, pessoal, de praticamente 12 minutos, nós vamos adentrar agora na nossa... Feito esse arremate aí esse resumão que fizemos, nós vamos adentrar agora no nosso novo assunto. Só um minuto. Pessoal, na questão de número 10, foi a última questão do primeiro vídeo, nós vimos aí essa questão que ela trouxe alguns princípios, a exemplo do princípio da razoabilidade e o princípio da motivação, e é neles que nós vamos adentrar. Então agora, nós estamos falando dos princípios implícitos. O que foi que nós destacamos naquele primeiro vídeo? Nós destacamos que não há hierarquia entre os princípios.
O princípio da legalidade, ele não é maior do que o princípio da eficiência. O princípio da moralidade não é maior do que o princípio da impessoalidade. Todavia, os princípios também não são maiores em relação se são ou não expressos, em relação se são ou não implícitos. Ou seja, o princípio da motivação não é maior do que o da legalidade, nem o da legalidade é maior do que o da motivação. O que poderá haver é uma ponderação quando houver um confronto de um princípio com o outro, tudo bem? Mas grava que não há hierarquia. Primeiro ponto é esse. O princípio da motivação no direito administrativo brasileiro exige que a administração pública justifique, tá aí, ó, justifique os seus atos apresentando as razões que levaram a tomadas de decisões, tá ok? Ó, isso garante transparência e legitimidade das ações do poder público, permitindo que os administradores, né, compreendam o fundamento fático e jurídico das decisões. Os administrados, né? Então, quando um ato administrativo ele é motivado, o Poder Judiciário, em regra, ele não pode praticar um ato sem motivá-lo. Tem que ter a motivação. Nós vamos ver que vai ter aí a questão da exceção, que cai muito em prova, os atos ad nutum, ok? Mas vamos primeiro compreender o instituto, vamos primeiro compreender o princípio. Então, o princípio da motivação exige essa fundamentação, essa justificação, ok? A motivação deve ser clara, precisa e indicar os elementos concretos que embasam a decisão, vinculando-se ao princípio da legalidade, tá entendendo? Então, um princípio relacionado com o outro. Além disso, possibilita o quê? O controle judicial e administrativo dos atos, assegurando que o administrador público atue de forma imparcial, respeitando o interesse público. Falou de imparcialidade e interesse público, nós estamos aí relacionado ao quê? Ao princípio da impessoalidade. Então você vai vendo que uma coisa vai sendo ligada à outra. Dessa forma, motivar significa demonstrar por escrito, ok? Em regra por escrito, os motivos, os pressupostos de fato e de direito. Tem que gravar isso aí, tá? Porque quando lá na frente a gente vai estudar os elementos do ato administrativo, porque um ato administrativo, ele tem os seus elementos, ok? Competência, forma, motivo, objeto, tal, certo? Então a gente também vai precisar um pouquinho dessa compreensão. Que levaram o administrador a praticar o ato administrativo. Assim, o administrador deve justificar, fundamentar a prática do ato. Por isso, esse princípio também é denominado o princípio da fundamentação. Então, o princípio da motivação é o princípio da fundamentação. Todavia, como eu falei, olha aqui o sinal de atenção, ó. Todavia, como eu falei, esta é uma regra que comporta uma exceção. A regra é que os atos administrativos sejam motivados. Entretanto, não se trata de uma regra absoluta, pois há exceções, são chamados os atos né, os atos ad nutum, tá ok? Então, são esses atos que são praticados sem a necessidade de motivar. E o principal exemplo que cai em prova é justamente ela, sim, é o cargo comissionado, meu irmão. Que o chefe do executivo, ele vai lá, simplesmente nomeia e exonera. Coloca quem ele quer lá e retira quem ele quer, ok? Então, ó, o ato ad nutum é a categoria do ato que pode ser revogado ou modificado livremente pela administração pública sem a necessidade de justificativa ou processo prévio. O termo ad nutum vem do latim e significa ao aceno, indicando que o ato pode ser desfeito a qualquer momento de forma unilateral, por conveniência e oportunidade. Um exemplo é a nomeação e a exoneração de um cargo em comissão. Agora, deixa eu te dar uma questão de prova. A prova vai falar sobre o ato ad nutum, que ele não precisa ser motivado, simplesmente faz. Mas quando motiva, vai vincular, ainda que o ato seja ad nutum. Então, pense no governador do estado, um cargo em comissão lá, administrativo, por exemplo, que ele simplesmente é um cargo ad nutum. Ele em regra, tem que fundamentar, motivar, tem que lá colocar lá a motivação de todos os seus atos. Mas há os atos que não precisam ser motivados. Um deles é esse. Aí ele vai lá e coloca aquela pessoa e vai nomear aquela pessoa. Se ele quiser, a hora que ele quiser,
ele pode exonerar aquela pessoa. Do nada. A pessoa tá indo lá trabalhar, chegou lá, ó, pega tuas coisas aí que agora tu não trabalha mais aqui não, tu foi exonerado. Como assim? O que foi que aconteceu? Ninguém sabe, você tá exonerado. Acabou, já era, tá fora, perdeu o emprego. É o cargo em exoneração. A gente vê muito isso o quê? Agora, nesse período político, né? O povo tudo desesperado, trabalhando pros políticos. Por quê? Porque é tudinho cargo em comissão. Se não trabalhar, pode acontecer alguma coisa que eu não quero entrar em detalhes aqui, ok? Então, presta atenção nisso. Todavia, você vai anotar no seu caderno aí, ó. Motivou. Caramba, isso aqui é um U, tá, pessoal? Motivou, vinculou, ok? Vinculou. Motivou, vinculou. Por quê? Quando ele motiva, ele vincula. Aí, meu amigo, se a motivação ela for falsa, o ato vai ter que ser anulado. O ato vai ter que ser anulado. O ato é nulo, ok? Cuidado com isso. Então, tá lá, o governador nomeou a pessoa. Pá, tá nomeada. Olha aí, eu tô aprofundando aqui o estudo para que você fique com um estudo de qualidade aí, tá? E é isso que cai em prova. Então, o governador vai exonerar. E na hora de exonerar, o governador diz que o motivo, né? Coloca lá a motivação. E na motivação ele diz que é a quantidade de faltas. Que aquele servidor público, né? Ele falta bastante. Pronto, beleza. Ele precisava motivar? Não precisava. Mas ele motivou. Agora a motivação vai ter que ser verdadeira. Então, quando o funcionário público chega lá e diz, ó, pega tuas coisas que tu tá exonerado. Ele vê, por que eu tô exonerado? Ninguém sabe, não. Teve a justificativa aí, mas a gente não leu, não. Quando ele vai ler lá, tá lá as faltas. Ele falta, aí quando vai pegar o ponto, tá lá. Ele nunca faltou. Ele entra com ação no Poder Judiciário e aí ele vai ser reintegrado. Ó, tá aí. Mas o ato não é administrativo, não é por conveniência e oportunidade. O Poder Judiciário pode atuar, em regra ele não podia, mas há um vício de legalidade aqui, ok? Há uma mentira, há uma fraude, há uma coisa que não é verdadeira. Certo? Nessa injustiça, o Poder Judiciário pode sim atuar. Aí ele vai ser reintegrado, porque o servidor demitido, no caso, né, exonerado, ele vai ser reintegrado ali, ele vai ocupar novamente aquele cargo, beleza? É isso aí, pessoal. Fechado? Cuidado com esse princípio da motivação. Depois é o princípio da razoabilidade. Segundo Bortoleto, esse princípio também é chamado de princípio da proibição de excesso. Aí a gente já começa a ter uma ideia, né? A proporcionalidade ampla. Gente, também é chamado de princípio da proporcionalidade. Pode cair na sua prova. Princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, tá certo? Por isso que quando cai uma questão lá que você vê os dois, pronto, os dois estão errados, com certeza absoluta, porque eles são sinônimos, tudo bem? É um princípio também implícito, ou seja, não está escrito expressamente na Constituição. Mais uma vez aí falando, né? Conforme o Supremo Tribunal Federal, ele decorre do princípio do devido processo legal, ok? Razoável é comedido, é moderado, é aceitável, sensato, proporcional. Dessa maneira, o ato da administração deve utilizar meios adequados. Olha as palavras-chave aqui, ó. Meios adequados e eles mesmos, ou seja, os próprios atos serem adequados. Ou seja, a administração pública vai praticar um ato. Os meios que ela vai utilizar devem ser proporcionais, certo? Proporcionais. E também o próprio ato tem que ser proporcional. Tudo bem? A fim de que, serem adequados aos fins que almejam alcançar. Assim, ao praticar o ato, o poder público analise, né? Assim, ao praticar o poder, analise se ele é adequado, necessário e proporcional. Então, vocês têm que gravar essas palavrazinhas aqui, ó, que são as principais. É adequado, é necessário, é proporcional. Princípio da razoabilidade. É razoável praticar dessa forma, ok? Altair, dê um exemplo para ficar mais claro. A vigilância sanitária vai a um restaurante, tá ok? E quando ele chega lá, tem um produto sendo vendido vencido. Ela está exercendo ali o poder de polícia, ela está fiscalizando. O próprio poder de polícia dá autoridade para que a administração pública venha aplicar sanções ao particular, tá certo? Que não tem contrato com a administração pública. Porque se tem contrato com a administração pública, vem do poder disciplinar. Só para quem está estudando aí relembrar um toquezinho aí, tá bom? Então, o poder de polícia, ela vai fiscalizar, encontrou. Eita, existe lá um produto, tem vários
a vários produtos lá. Aí tem um grupinho de produto que está vencido. 3 produtos vencidos. Aí a administração vai lá, é um estabelecimento pequeno, tal, tudo mais, e aplica uma multa de R$200 mil. R$200 mil. R$200 mil, irmãos. Dá para comprar 50 restaurantes daquele ali, porque é um restaurante pequenininho. E olha só, era somente como é que se diz? 3 produtos ali que estavam vencidos. A lei autoriza que a multa seja de R$10, por exemplo, eu estou fazendo números hipotéticos, a 1 milhão, a 1 mil, podendo triplicar a multa a depender da potencialidade econômica lá da pessoa jurídica. Aí, ou seja, o princípio da legalidade, entenda, gente, tá? Olha como eu estou navegando aqui nos institutos. O princípio da legalidade estabelece que eu posso aplicar uma multa de R$10 ou de R$1 milhão e até triplicar se aquela empresa foi muito, muito rica. Olha que legal, beleza? Então, olha, eu tenho aqui uma discricionariedade para aplicar a multa. Copiou? Tá certo? É o poder discricionário, é a discricionariedade do poder de polícia. E aí, ó, ele vai aplicar uma multa de R$200 mil para um restaurantezinho pequenininho. Gente, isso é proporcional, isso é razoável. Aplicar uma multa desse tamanho por causa de 3, sei lá, pacotes de feijões que estavam vencidos lá, que foram expostos à venda. Você tá entendendo o que é o princípio da razoabilidade? É isso. Ou então ele chegar lá e dizer assim, nós vamos fechar, tá fechado. Pum, e fecha. Ele pode fazer isso? Bem, a lei autoriza a discricionariedade, mas é proporcional, é razoável, é adequado, é comedido, isso é moderado? Não, pessoal. Por isso que o princípio da razoabilidade vem justamente para nortear as condutas da administração pública. Muito interessante, né? Esses exemplos que eu coloquei aqui. Exemplos que eu coloquei aqui. Vamos lá. Agora o princípio da especialidade. Tome cuidado, viu? Você que estuda direito penal. O princípio da especialidade do direito penal, quando nós temos o conflito das normas, é uma coisa. Aqui, no direito administrativo, é outra. Cuidado para não confundir as bolas. Segundo Di Pietro, ok? O princípio da especialidade decorre dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, que nós vamos ver já já. E de acordo com o princípio da especialidade, ó, é melhor que seja criada uma entidade específica para desempenhar determinada atividade. Tem-se corretamente a ideia de que quando uma pessoa jurídica é especializada em determinada atividade, haverá uma maior eficiência, uma qualidade na prestação de serviço público. Então, o poder público, na pessoa jurídica política, diga-se ente federativo constitucional, União, precisa ali executar a atividade da previdência social. Então, vem o princípio da especialidade e diz assim, olha, é melhor você criar uma entidade responsável por isso, porque essa entidade será especializada em previdência social. Sendo então essa entidade especializada em previdência social, ela vai saber fazer aquilo ali de forma muito perfeita, pelo menos na teoria, né? Ok? Ela vai ser especialista naquilo, ok? Haverá uma maior eficiência, haverá uma maior qualidade, tá certo? Aí o poder público vai e cria uma autarquia chamada INSS, ok? Entendeu? É assim. Este é o princípio da especialidade. É o poder público criando uma entidade para se especializar na prestação daquela atividade pública. Fechou? Depois nós temos aí, ó, o campeão de prova, tá, pessoal? Tá aqui, ó, chamando sua atenção, porque o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, esse é o nome do princípio, mas ele também é chamado só de princípio da supremacia ou da supremacia do interesse público. Princípio da supremacia do interesse público. É o principal, pessoal, tá? É o principal. E aqui, cada imagenzinha dessa que você tá vendo aí tem uma finalidade a qual, que eu vou explicar agora para vocês, tá bom? Ó, primeiramente, cabe reforçar, mais uma vez, eu tô reforçando isso aí, tá, pessoal? Cai em prova. Não, gente, N-A-O-T-I-O, não há hierarquia entre os princípios implícitos e expressos, como também não há hierarquia de princípios entre si. Ô, Altair, por que você está dizendo isso? Porque você vendo o nome princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, você pode entender que esse é o maior princípio de todos. Não, não. Tá bom? É verdade que ele rege todos os atos da administração pública. Todavia, ele não é o maior, porque ali, ó, todos os princípios são iguais. Obviamente
que no nosso estudo ele tem maior relevância para o nosso estudo. Igual os princípios expressos, que são os que mais caem. Esse aí também é um dos que mais caem. Então vamos entender o princípio da supremacia do interesse público. Dito isto, cabe ainda dizer que o princípio da supremacia do interesse público é um princípio, orientador, que orienta o legislador e o administrador, pois tal princípio deve ser considerado tanto no momento da legislação, ou seja, a criação das normas jurídicas, quanto também na execução das leis e dos atos administrativos. Então, sempre que o legislador vai legislar, criar uma lei, criar uma norma, criar uma emenda constitucional, ele tem que visar o quê? Ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Conforme a supremacia do interesse público, havendo, olha aqui as palavras, gente, cuidado, eu destaco tudo isso aqui com uma finalidade. Aqui a gente não está formando doutores não, irmão, viu? Aqui a gente está estudando para acertar a questão, acertar o gabarito. Mas eu explico dessa forma para que você compreenda o conteúdo. Além de decorar, você precisa compreender os institutos. Havendo conflito de interesse entre o interesse público e o interesse particular, prevalecerá sempre o interesse público sobre o privado. Dois grandes exemplos que mais caem em prova é o da desapropriação e a requisição administrativa, ok? Esse princípio justifica que a administração pública, ao exercer suas funções, deve sempre agir em prol do quê? Do bem-estar geral, do coletivo, visando atender às necessidades coletivas, ainda que, olha aqui, essa conjunção concessiva, ainda que isso possa limitar ou restringir direitos individuais. No entanto, essa supremacia não significa arbitrariedade, pois a administração deve agir conforme a legalidade e respeitar os direitos fundamentais do indivíduo, tá bom? Então não é porque a administração pública ela tem aí esta prerrogativa, ok? Tendo em vista a sua posição hierárquica vertical para com a sociedade, de poder impor o seu querer em prol da própria coletividade, ela não pode agir com arbitrariedade, ok? Tá certo? Então tomem cuidado com isso, tá certo? Tomem cuidado com isso. Por exemplo, um policial militar, ao fazer uma blitz, ele não pode usar da violência ali sobre o particular com base no princípio da supremacia do interesse público. Não pode haver arbitrariedades, tá certo? Porque as ações da administração pública devem ser pautadas na legalidade e no respeito à dignidade da pessoa humana, que é a base de todos os direitos fundamentais, ou seja, direitos humanos positivados, como também dos direitos humanos no seu aspecto, no sentido lato, né? No justnaturalismo, aí no direito da pessoa humana, no direito do homem, tudo bem? E aí tem os dois grandes exemplos, tá certo? Primeiro exemplo é da desapropriação. O que a Constituição Federal diz no seu artigo 5º? A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, em regra, a desapropriação é quando há uma necessidade pública para a utilidade pública, certo? Em que o poder público vai se apropriar da sua propriedade. Desculpa esse trocadilho. Ele vai tomar a tua casa. No caso da apropriação, ele vai o quê? Ele vai te dar uma indenização justa, prévia e em dinheiro, tá certo? Se o Estado só toma a tua casa e te deixa no meio da rua e toma em definitivo, neste caso nós temos uma arbitrariedade. Ele não pode agir dessa forma, ressalvados os casos previstos em lei, ok? Tudo bem? Então, cuidado com isso. Neste caso, o poder público está exercendo o quê? O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Altair, eu não estou conseguindo entender. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma missão que nós fizemos aqui pela madrugada. 3 horas da manhã a gente já estava acampando, esperando aí para cumprir diversos mandados de prisão. Era onde, Altair? Era numa área que tem aqui na cidade, em que será feita uma pista. E o que é que o Estado está fazendo? O Estado está comprando todas aquelas casas. Aí os bandidos, os meliantes, né, as pessoas criminosas, estavam tomando a casa daquelas pessoas
indefesas, para quê? Para quando o poder público fosse pagar o dinheiro para comprar a casa, o dinheiro ficasse para elas. Aí havia ali uma grande investigação, tal, tudo mais, não sei o quê, e aí a gente foi lá, quando o sol raiou, começou ali aquela coisa que a gente sempre vê em filme, né? As portas se abrindo e o povo sendo preso. Mas veja, ali aquele povo daquela área ali vão ter as suas casas compradas pelo poder público. Vão ser desapropriadas. Por quê, Altair? Porque vai ser criada uma pista ali, uma estrada em favor da coletividade, em favor da própria sociedade. Altair, e o poder público pode fazer isso? Pode, por causa da supremacia do interesse público sobre o privado. Para o bem da coletividade, os direitos daqueles particulares serão restringidos. Um exemplo, desapropriação. Altair, cita outro exemplo. Aqui, ó, o policial, tá certo? Então, digamos que está acontecendo aí uma perseguição policial. E no meio dessa perseguição, a viatura da polícia simplesmente quebra, para de funcionar, ok? O policial vai lá e requisita o carro desta mulher e pega o carro dela e continua a perseguição no carro dela. Ele pode fazer isso? Pode. Ele dá uma ordem e ela tem que obedecer. Por quê? Porque aquilo ali ele vai pegar, é uma requisição administrativa. A Constituição Federal fala isso de forma chamada, a doutrina chama de requisição administrativa. Tá aqui, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá utilizar da propriedade particular, assegurado ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Aqui é outro assunto, né, constitucional. Se houver dano, depois, aí a gente vai fazer aí a indenização do dano. Tudo bem? E o que é que acontece? Isso aí é a requisição administrativa. É a supremacia do interesse público sobre o privado. Então você vai imaginar um grande galpão. Tá aqui, tô desenhando para você esse galpão grandão. Olha, que beleza de desenho, hein? Ó, um galpão grandão, certo? Privado. Tá aqui, ó. Privado, certo? Um galpão privado. E o que é que acontece? 2020, 2021. Pandemia no Brasil. E o poder público precisa de um lugar para construir um hospital temporário. Não tem lugar não, irmão. O único lugar que tem é esse galpão que está aí. Mas ele é privado. Aí o poder público, olha, há um iminente perigo público, que é a pandemia propriamente dita. Ele vai utilizar do que, Altair, deste galpão aqui. Ele vai chegar para o proprietário e vai dizer, ó, nós estamos pegando o seu galpão para fazer um hospital público. Não, eu não quero não. Amigão, você não tem querer. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, tá bom? E se quebrarem, aí é outra história. Se houver dano, depois a gente vai restituir aí o que foi danificado. Tudo bem? Pessoal, princípio extremamente importante para os nossos estudos. Depois vem mais dois princípios, que é a presunção da veracidade e presunção da legitimidade. São princípios distintos, tá? Mas eles estão muito ligados. É o princípio da veracidade e é o princípio da legitimidade. Todos dois têm o mesmo sentido. Eu presumo que o ato praticado pela administração pública é verdadeiro. Eu presumo que o ato da administração pública é legal, tudo bem? O princípio de veracidade, da presunção de veracidade, significa que os atos da administração pública se presumem verdadeiros. Ou seja, quando um ato é praticado, presume-se que ali ocorreu, que o que ali ocorreu e o que ali foi registrado verdadeiramente ocorreu. É isso. Por exemplo, uma multa de trânsito aplicada por um agente público municipal, o guarda de trânsito. Tá aqui o guarda de trânsito, ó. Tá bom? Aí tá lá, você recebeu uma multa. Tá lá a multa no seu carro. Gente, o ônus da prova é seu, é de quem recebeu a multa. É você que vai ter que provar que o agente público não praticou aquele ato conforme a verdade, tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, que aqui tá, ó, eu gosto de desenhar, e meus desenhos são maravilhosos, hein, pessoal? Olha que beleza. Tá aqui, seu carro, bonitão, hein? Bonitão, aquela Mercedesona bonita. E você recebe uma multa, uma notificação, dizendo que o seu carro estava estacionado em cima da calçada. Mas esse direito não é absoluto. Admite-se o quê? A prova em contrário. E aí no teu recurso, tu anexa lá um vídeo do momento que o guarda chega, olha, coloca a multa no teu carro, mas o teu carro está lá estacionado onde tem a placa, permitido estacionar. Você está estacionado bem bonitinho, ou seja, aí você provou que aquele ato não era verdadeiro, tá bom? Então,
o princípio da presunção da veracidade nos faz entender que, em regra, os atos praticados pela administração pública são verdadeiros. Tá entendendo? Se o guarda te multou, ele não vai inventar aquela multa. Até porque se ele faz isso, ele vai responder. Podendo responder até no âmbito criminal. Tome cuidado com isso. E ele também não é absoluto. Certo? Admite a prova em contrário. E o princípio da presunção de legitimidade. É a mesma coisa relacionada à legitimidade do ato. Ou seja, o ato é legal, se presume que ele é legal. Então, quando a administração pública pratica um ato, em regra, crê-se que aquele, né, a fé de todos é que aquele ato foi praticado conforme a lei, de acordo com a legalidade. Presunção de legitimidade tem o mesmo sentido. Significa que o ato praticado pela administração pública são legais. Legais no sentido de legitimidade, pessoal, de estar de acordo com a lei. Ou seja, são praticados conforme a lei e as demais normas jurídicas, até que se prove o contrário. Assim também não é absoluto. E a parte prejudicada pode provar que o ato praticado foi praticado de forma ilegal, contra a lei. Certo? Tudo bem? Agora, nós iremos falar sobre o princípio da tutela e o princípio da autotutela. Gente, esse princípio aqui são os campeões do direito administrativo. Tirando a parte dos expressos, esse aqui, cara, junto com a supremacia do interesse público, são campeões de prova. Até porque tem súmula em relação a eles. Primeira coisa, às vezes a gente acaba confundindo. Então vamos lá. Tutelar é guardar, é ser o curador, é cuidar, é proteger, é olhar, é guardar. Isso é que é a tutela. Você precisa de uma tutela, você precisa de uma guarda, você precisa de um auxílio, você precisa de uma proteção. É isso. Então já entendemos o que é tutela. Agora, o que é autotutela? Auto é aquilo, é você mesmo se guardando, é você mesmo se fiscalizando, é você mesmo se olhando. Então, o princípio da tutela e da autotutela está relacionado. Quem faz muito isso aqui é o professor de... Eita, pelo, mas ele não faz assim não, gente, ele faz bonito. É o professor de raciocínio lógico, Felipe, professor Felipe Loureiro, olha aí, lembrei, maravilhoso, muito bom, professor, um abraço pro senhor. Faz esse olhinho. Então, é você olhando. Agora, se é tutela, você olha para outro. Se é autotutela, você olha para você mesmo. Cara, não tem mais como errar. Então, vamos começar pelo princípio da tutela. O princípio da tutela é o princípio que autoriza a administração pública direta fiscalizar, supervisionar, acompanhar as atividades da administração pública indireta, que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Contudo, a direta não pode anular nem revogar os atos da administração indireta. Por isso se chama de controle de finalidade ou supervisão ministerial. Tá aí, acabei de dar a questão da tua prova. Vai estar no teu próximo concurso. Vai estar no meu concurso. Semana que vem eu tô viajando para outro estado. Vai estar na minha prova. É certeza absoluta que isso aqui vai estar na minha prova. Desse jeito, supervisão ministerial, controle finalístico é o princípio da tutela. É a administração pública direta fiscalizando a indireta. Porque, quando a gente vai estudar lá sobre a organização do Estado, nós aprendemos a respeito da administração pública direta e indireta. A administração pública direta, deixa eu dar um resumo aqui para vocês, bem rapidinho. É o que é, Altair, a administração pública direta, são os entes políticos, os entes federativos, aqueles que são criados pela própria Constituição Federal. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Primeiro ponto é esse. Segundo, nós temos a administração pública indireta, que são entidades administrativas. São outras pessoas jurídicas que podem ser de direito público ou de direito privado, e aí vai... De acordo com esse direito público ou privado, ela vai ter tantas mais ou menos garantias, ok? E privilégios. E aí, quando a administração pública direta cria a indireta, por exemplo, a lei cria uma autarquia, uma lei específica que trata apenas daquilo, cria a autarquia. A autarquia já nasce pronta para trabalhar, ok? Por meio da lei, porque é uma pessoa jurídica de direito público. Quando a União cria o INSS, ele pode utilizar o princípio da tutela para supervisionar as ações do INSS.
Mas não há hierarquia, não há subordinação entre a administração pública direta e indireta. Ou seja, a União não é hierarquicamente superior ao INSS. Não há uma subordinação. Há um vínculo, ok? Chamado de supervisão ministerial, controle de finalidade. Cuidado com isso. A administração pública não pode estar revogando aí os atos da administração pública indireta. Ok? É isso. Depois nós temos o princípio da autotutela. Aí aqui ficou bonito. Porque aí a administração pública analisando seus próprios atos. É aqui que entra a anulação e a revogação dos próprios atos. É aqui que entra a jurisprudência súmula do STF. É aqui que entra muitas questões de prova, tudo bem? Então, o princípio da autotutela impõe que é dever, é uma obrigação da administração pública controlar os seus próprios atos, tanto a respeito da legalidade deles. Ela vai estar olhando lá, ela vai estar fiscalizando seus próprios... Aqui, ó. A administração pública trabalhando e a própria administração pública fiscalizando. É você trabalhando e a administração pública fiscalizando seus próprios atos. Tudo bem? Por diversos órgãos da própria administração pública, pessoal, tá certo? Pode ser corregedoria, órgão de fiscalização, seja o que for, tá certo? Então ela tá ali olhando esse ato que foi praticado pela delegacia de polícia do estado, deixa eu ver um estado bem bonito aqui, do estado de Santa Catarina. É legal? Tudo bem. É conveniente? Tudo bem, tudo tá certo? Então ela vai estar ali controlando. Então, se há aquele hospital público lá no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, gloriosa Fortaleza, tá lá aquela cidade linda, de praias maravilhosas. Aí, ó, no hospital público, você que é de Fortaleza, comenta aqui, manda um beijão pra mim que eu vou mandar um beijão pra você. Aí tá lá em Fortaleza o Hospital Público de Fortaleza, Hospital Estadual de Fortaleza, tá lá, beleza? Do estado do Ceará, tá lá, na capital, Fortaleza. E aí a própria administração pública fica fiscalizando seus atos para saber se aqueles atos são legais. Se o ato foi legal, ela vai anular. Se o ato foi inoportuno e inconveniente, ela vai revogar, tá certo? Eu vou explicar sobre isso. Assim, autotutela significa a administração cuidar de si própria, conforme descreve Bortoleto. Dessa forma, os atos ilegais, eivados de legalidade, que possuem legalidade, devem ser anulados. E se ela não anular, o Poder Judiciário pode anular sim, tá bom? Desde que seja provocado. Já os atos inoportunos e inconvenientes, ela pode revogar, que aí é uma faculdade. Tudo bem, pessoal? Cuidado com isso. Um assunto extremamente relevante para a nossa matéria. E aí vem jurisprudência, tudo bem? Vem a jurisprudência a respeito do princípio da tutela e da autotutela. O Supremo Tribunal Federal, na súmula 346, ele diz algo que é meio óbvio, mas está lá. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Então, a administração pública, ela faz controle de legalidade, devendo anular seus próprios atos. Tá certo? Esse pode aqui, gente, cuidado. Vai cair na prova assim, aí você vai dizer, não, porque ela deve anular. Calma, aqui o STF está dizendo assim, ó. A administração pública tem faculdade. Melhor, ela tem a possibilidade, a autoridade de declarar a nulidade dos seus próprios atos. O que o STF quis dizer é que não é só o Poder Judiciário que vem e anula, não, por meio de uma canetada jurídica, judicial, não. Tá certo? A própria administração também pode anular os seus próprios atos. É isso que ele quis dizer. Se o ato é ilegal, ela deve anular. Ela é uma obrigação dela. Agora, se for inoportuno, inconveniente, aí ela não pode mais. Eu até queria me estender um pouco mais nesse assunto, mas aí vai ficar muito cansativo, porque a gente já está com quase 50 minutos de aulas e não comentamos nenhuma questão ainda. Tudo bem? Mas quando chegar na questão, a gente acelera. Nas questões, quando nós chegarmos às questões, nós vamos aí acelerar. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Bem, aí tem a súmula 473 do STF também. A administração pública pode anular os seus atos quando eivados de vícios que o tornem ilegais. Ó, aqui ó. Eu anulo ato ilegal, porque deles não se originam direitos, ok? E aí eu tenho um efeito o que, Altair? Eu tenho um efeito ex tunc. Ex tunc, eu vou voltar e vai retroagir. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, aí eu revogo, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Então, quando eu revogo um ato, aí ele é ex nunc, ok? Ex nunc. Cuidado com isso. Por que, Altair? Porque cai em prova, irmão.
Ex nunc, ó, nunca. Ex nunc, vai pra frente. Você vai respeitar os direitos que foram adquiridos até ali. Então não vão retroagir. Aí pra ficar bem claro, tá certo? A gente vai fazer assim, ó. O ato ilegal que não está de acordo com a lei, a administração vai anular. E vai ter efeito ex tunc. Tunc vai voltar. T de testa. Tunc vai voltar. Pensa assim, ó. Os professores ensinam a gente assim, pronto. Bateu, não volta pra trás, ou seja, quando tu leva um tapa na cara, não volta pra trás, ou seja, bateu na testa, voltou, ex tunc, voltou, retroage no tempo. Então vai voltar até o início de que ele foi praticado, desfazendo tudo o que aconteceu. Mas, se o ato é inconveniente e inoportuno, aí é efeito ex nunc. Ó, vai pra frente, vai fazer efeito a partir daqui. Anulou no dia 1º de setembro de 2024, a partir daqui é que vai produzir efeito. E Altair, o que aconteceu antes? Direito adquirido é seu na revogação. Primeiro ponto é esse. O que é que a banca vai fazer? A banca vai misturar. Vai dizer que vai revogar o ato ilegal. Tá errado. A administração não revoga ato ilegal. A administração anula os atos ilegais. E vai dizer que ela vai anular os inoportunos e inconvenientes. Primeira pegadinha é essa, é misturar. Tá errado também. Porque ela revoga. Primeira pegadinha é essa. Segunda pegadinha, vai dizer que a anulação de um ato ilegal produz efeito ex nunc. Aí você vai dizer, tá errado. A anulação é efeito ex tunc. Ele volta, ele retroage no tempo. Cuidado com isso. Tá certo? Por fim, tô dando todas as possibilidades de questões desse assunto. Vai dizer que o Poder Judiciário vai revogar o ato da administração pública. Vai dizer assim, ó, o Poder Judiciário foi provocado por causa de um ato da administração pública que estava eivado de vícios, de ilegalidades. Aí você, opa, aí ela pode. Por isso, o Poder Judiciário vai revogar os atos da administração pública. Aí tá errado. Não. Ele pode anular por decisão judicial. Mas revogar, não. No máximo, agora tome cuidado que agora a gente vai aprofundar as águas, tá? Aprofundar as águas. E a administração pública pode analisar atos... Olha o que eu estou dizendo. Melhor. O Poder Judiciário... Ainda bem que eu me lembro disso. Obrigado, Jesus. O Poder Judiciário pode analisar legalidade de um ato inoportuno, inconveniente ou conveniente e oportuno. Ou seja, ele pode analisar a legalidade de um ato que foi praticado baseado na conveniência e na oportunidade. Pode ou não pode? Ele pode. Oxê, tu acabou de explicar que quando é inconveniente e inoportuno revoga e ele não pode revogar. Preste atenção no que eu falei. O Poder Judiciário não pode revogar o ato inoportuno e inconveniente porque ele não analisa o mérito. Ele não vai analisar se é conveniente e inoportuno. Altair, deixa mais claro esse trem. Vou deixar. Imagina uma praça da prefeitura e uma pessoa quer colocar lá um quiosque para vender açaí. E ela vai na administração pública municipal e consegue a licença para colocar isso lá. E ela coloca, tudo bem, ela consegue lá a autorização para isso. Aí tá lá, ela tá lá com a liberdade dela, tal, tudo mais. Aí, isso aí o poder público analisou o quê? A conveniência e a oportunidade. É conveniente, é inoportuno, a administração pública olhou, ó, tem muita criança lá, tal, tudo mais, é um comérciozinho a mais, sei o quê, vai render imposto, tal, tudo mais. É conveniente, é oportuno, vamos lá autorizar. Aí autorizou, criou o quiosque. Aí depois de um ano, a administração pública vai lá e revoga. Sem nem dizer o porquê, nem nada. Revogou. Por quê? Porque não é mais conveniente, não é mais oportuno. Ok? Ela pode fazer isso? Claro que ela pode. Ela vai revogar. Beleza? Agora, a pessoa pode pegar e motivar o Poder Judiciário para revogar esse ato. Alguém pode ir ao Poder Judiciário e dizer, ó, tem um quiosque lá na praça e a gente não quer mais esse quiosque lá. O Poder Judiciário não pode analisar se é conveniente e oportuno para a Prefeitura Municipal aquele quiosque ali. Ela não pode fazer isso. O que ela pode fazer é analisar se tudo o que foi praticado ali foi conforme a lei. Como assim, Altair? Existe uma regulamentação federal que diz que em tal tipo de praça não pode ter nenhum quiosque, a não ser colocar árvores e torneiras, alguma coisa dessa natureza, por causa do bem ecológico. Aí alguém leva ao Poder Judiciário a norma,
ou a norma estadual, ou a norma municipal, ou a norma federal, leva a norma e diz assim, Poder Judiciário, a prefeitura autorizou que se colocasse um quiosque na praça tal, mas a praça tal, ela tem uma norma jurídica que diz que não pode ser colocado nada lá, só a grama e árvore. Aí o Poder Judiciário vai olhar e vai dizer, ó, embora seja um ato praticado oportuno e conveniente, tem ilegalidade aqui, porque o poder público não poderia autorizar. Então eu vou anular este ato, entendeu? Ou então ela vai notificar o próprio poder municipal para quê? Para que o poder municipal, ele mesmo, revogue aquele ato oportuno e conveniente. Então toma cuidado com isso. Ela pode analisar a legalidade de qualquer ato da administração pública, ainda que seja inconveniente e inoportuno. Show? Vamos agora para as nossas questões. 55 minutos. 55 minutos de teoria aqui para você. Caramba, que maravilha, hein? Agora a gente vai fazer aqui 11 questões de concurso público. Olha só a besteirinha. Procurador da Câmara Legislativa da Câmara de São Paulo, tá ok? Ó, procurador 2024 FGV. Aqui é coisa para ganhar aí os seus 40 mil conto fácil, né? 40 mil, vamos lá. É a questão que tu precisa ganhar 40 mil reais. O município Ômega, após o devido processo legislativo, fez editar a lei ABC, que versa sobre concurso público e contém as seguintes determinações. Ou seja, os vereadores foram lá e, respeitando o processo legal, fizeram a lei ABC, que fala sobre concurso público. E o que é que a lei diz? Assegura para candidatos nascidos na localidade um acréscimo de 10% na nota final do concurso público realizado pelo mencionado ente federativo. Opa! Então, quem tá lá vai ganhar o quê? Vai ganhar 10% na prova. Se você tirou 80 na prova e valia 100 pontos, você é daquela localidade, nascido ali, você é nascido lá, você vai ganhar 88. Rapaz, a gente fica vendo assim a qualidade de políticos que a gente tem, né? Porque aqui no estado da Paraíba fizeram um negócio desse aí, pra querer dar 10% na nota. Meu Deus do céu. Qualquer pessoa leiga sabia que isso ia dar errado. Porque não pode fazer, a lei não pode fazer distinção entre brasileiros. Meu Deus do céu. Tem que ser muito retardado. Gente, isso aqui é inconstitucional, pessoal. Então, a primeira é inconstitucional. Ó, a segunda, veda a investidura em cargos efetivos de seus quadros dos candidatos que tenham sido condenados por sentença judicial transitada em julgado, muito bem, por ato de improbidade administrativa a qualquer tempo. Ou seja, a pessoa foi condenada por ato de improbidade administrativa e agora, se ela foi condenada e transitou em julgado, ela não pode assumir, ela não pode ser investida em cargo público efetivo, certo? Pode isso? Pode. Mas a qualquer tempo? Não, peraí, meu amigo, isso aí é uma pena eterna, né? É pra sempre, então. Não, desde que a lei estabeleça aquele período ali, que o condenado não vai poder assumir. Tudo bem? Então, esta norma também é inconstitucional. Tudo bem? Vamos lá? Ó, ambas normas são constitucionais? Não. Apenas a norma... Não, todas duas são inconstitucionais. Apenas a norma 2? Não, todas duas são inconstitucionais. Apenas a norma descrita no item 2? Não. Olha só, questão difícil, hein? Letra E, gabarito de excelência. Ambas as normas são inconstitucionais, pois a descrita no item 1 viola o princípio da isonomia. Falamos sobre isso no nosso primeiro vídeo. Enquanto a constante no inciso 2 vai em contra a inviolabilidade das sanções de caráter perpétuo. Olha aí, não pode para sempre o camarada. Ah, então eu fui condenado por improbidade administrativa lá em 2010. 2024 eu não posso fazer concurso público. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Gabarito, letra E, ok? As normas são inconstitucionais. Tá gostando dessa aula? Se você tá gostando dessa aula, meu amigo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Certo? Compartilhe o vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir a respeito desse assunto. Olha só que beleza. Questão 2024. Só trouxe o melhor pra gente, ó. Olha que beleza, ó. FGV, Assembleia Legislativa Técnico Legislativo. Aquele concursozinho bom de 12, 14 mil reais. Vamos lá. A Carta Magna do Brasil, de 1988, delineia os fundamentos da administração pública. Esses fundamentos, delineados no artigo 37 da Constituição de 1988, formam os alicerces para a administração pública,
transparente, para uma administração pública transparente, responsável e dedicada ao bem-estar da sociedade. Olha que coisa linda. Relacione os princípios às respectivas definições. Então eu tenho um princípio da legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade. Vamos lá? A administração pública deve agir consoante a ideia comum de honestidade. Honestidade, boa-fé, transparência é o quê? É o princípio da moralidade. Então a gente vem aqui e coloca 4. Ó. Na hora da prova, se eu tenho certeza disso, eu já chego aqui, ó, anula a letra A, anula a letra B e anula a letra 4, 4 e 4. Ok, já anulei duas, ó. Aquilo que era 20% de chance de acertar, já cresceu um pouquinho para 33%. A administração pública não pode atuar com vistas a prejudicar ou a beneficiar pessoas determinadas. Ora, claro que não. Ela deve buscar a finalidade pública. Eu não posso, como um administrador público, agir para beneficiar uma pessoa ou para prejudicar uma outra pessoa. Isso aí é o princípio da impessoalidade. Olha, número 2. Então vem aqui, ó, 4, 1 não, 4, 2 sim, 4, 3 não. Já sei que o gabarito é a letra D, de Deus quem nos dá a vitória. Mas aí tem que bater, né? Vamos ver se vai bater. A administração pública deve alcançar os objetivos com o mínimo de recurso disponível e tempo. Ou seja, eu quero prestar mais serviço com mais qualidade em menor tempo possível, certo? De forma menos burocrática e também gastando menos recursos. Ó, alcançar os objetivos com o mínimo de recurso disponível e o mínimo de tempo também. Isso é o quê? Isso é a eficiência, pessoal. Número 3 aqui, ó. Bateu, né? 3. E agora número 1, que é o quê? A legalidade. A administração pública só pode fazer o que a lei permite. Olha que coisa simples. Sim, legalidade, beleza? Então, gabarito, letra D de Deus, que nos dá a vitória. Vamos lá, ó. Fundação Getúlio Vargas, muito bom, hein, gente? Essa aí é a banca de alto nível, viu? Eu vou pegar essa bichinha aí semana que vem, somente. Os princípios da administração pública são delineados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Assinale a opção que apresenta corretamente o princípio que estabelece que a administração pública, olha, está limitada a agir somente dentro dos parâmetros estabelecidos em lei. Impessoalidade, moralidade, publicidade, legalidade, eficiência, ela só pode fazer dentro do limite do que a lei diz que é para ela fazer. Princípio da legalidade. Questãozinha fácil, gabarito letra D de Deus que nos dá vitória. E questão fácil, tá bom? Falando de concurseiro para concurseiro, um erro que eu cometi algumas vezes. Teve um concurso que eu passei, que eu cometi esse erro também, que é um concurso que, por sinal, vou ser chamado provavelmente agora, daqui a alguns meses, que é o da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Era chegar na hora da prova, chegar lá na hora da prova e, quando eu vi uma questão dessa, menosprezar, pô. Tipo assim, eu vou aqui pensar, vou falar como eu penso, como você pode querer pensar, e eu já pensei, infelizmente, em prova. Olha assim, digo, vixe, que questão fácil, meu Deus do céu, todo mundo vai acertar essa questão. Não é bem assim, não. Você não pode fazer isso. Eu aprendi que não é pra fazer isso. Chegou na prova, pegou umas questões fáceis, já gabarita, irmão, gabarita. E hoje, quando eu tô na prova, fazendo prova, é desse jeito. Tô ali, ó, eu faço, acertei uma, acertei duas, acertei 3, acertei. E quando eu pego uma difícil, eu digo, cara, essa tá difícil. Mas eu penso, pô, se tá difícil pra mim que estudei, tá difícil pra todo mundo, pô. Entendeu? Então a gente não pode desprezar. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, ó, não desprezeis o dia das coisas pequenas. Porque aquela questão pequenininha pode ser a questão que você, que se você desprezar, pode ser a questão que te coloca ou te tira do concurso público. Só pra gente seguir para a próxima questão, eu fiz o concurso aqui do TJ Rio Grande do Norte. Eu até passei nesse concurso, mas eu nem comento muito que eu passei sobre esse concurso, porque eu passei um pouquinho distante das vagas. Mas teve uma questão que eu errei. Questão de poder de polícia. Sabe qual era a questão? Era assim, a administração pública estava fazendo fiscalização sanitária e aplicou uma multa a um estabelecimento que não estava conforme a lei. O que é isso, irmão? Aí tem lá várias opções de poder de polícia. Isso é poder de polícia. Poder de polícia. Poder de polícia é a administração pública restringindo, multando, não é isso? O particular. Questão fácil. Eu fui lá, ó, e marquei. Poder de polícia. Marquei. Era a letra D. Poder de polícia. Só que na hora de passar pro gabarito, negão, eu marquei letra C.
eu fiquei desesperado na hora. Eu saí do controle. Por quê? Eu não estudei para essa prova, mas na hora eu percebi que eu tava indo bem. Quando eu vi que eu errei uma questão e a questão era fácil, pronto, eu entrei em desespero. Porque na prova a gente não pode errar questão fácil. O que a gente pode errar é questão difícil. Tô ensinando você a ser concurseiro. Hoje só passa quem é concurseiro profissional. Eu tenho que falar sobre isso, tá bom? O concurseiro só passa quando ele é profissional, quando ele é técnico. Tá entendendo? Quando ele é um profissional do concurso. Não adianta, mas aventureiro hoje só vai pagar dinheiro pra banca. E eu na hora me levantei, fui ao banheiro, né? Aí comecei a lavar o rosto e tal. Fiquei muito irado mesmo na hora, fiquei revoltado. Por quê? Era uma questão fácil, cara. E por essa questão eu tinha subido 200 posições. Pô. Tu acredita? 200 posições. E pra aí, que negócio sem futuro. Eu fiz um concurso que eu não anunciei ainda, tá? Eu não anunciei ainda esse concurso. Eu tô esperando sair o resultado final. Eu passei nesse concurso. Eu passei. Mas por meio ponto na discursiva, eu caí quase 300 pessoas. 200 e poucas eu caí. Fiz o recurso. Tô esperando de novo o concurso. Tô esperando o recurso. Por sinal, ontem saiu o resultado de outro concurso que eu passei. Graças a Deus, meu recurso foi deferido. Eu ganhei 1,5 ponto na redação. Fechei a redação com 90%. Aí beleza, né? 90% é uma nota boa. A redação valia 30, eu fiquei com 27, né? Foi bom. Eu queria ter tirado 28. Eu sabia que não dava pra fechar. Porque eu tava nervoso na hora e minha letra ficou um pouquinho garranchada. Mas fiquei com 27, então achei uma redação razoável, muito boa, né? E aí com esse 1,5 ponto que eu ganhei, eu subi 100 pessoas, pô. Entendeu? Esse outro concurso que eu fiz, eu despenquei 200 e poucas pessoas por causa de meio ponto. Tanto que eu tô dizendo, Jesus, eu só quero meio ponto, Jesus, pra eu voltar pras vagas. Mas a posição que eu tô ainda hoje é uma posição confortável, que eu vou ser chamado para a glória de Deus, tá? Eu não publiquei ainda esse concurso, porque eu tô esperando, né, sair o resultado final. Mas é mais um concurso muito bom, que paga muito bem, paga ali mais de 12, 15 mil reais, tá bom? E é isso aí. Nesses dias eu vou estar anunciando lá no meu Insta. Me segue lá, ó. Altair _ Lima. Então me segue lá. Vai ser uma satisfação ter você. Não tem esse ponto aí não, viu? Beleza? Então, meio ponto, 1 ponto pode fazer total diferença na sua preparação, na sua prova. Então, tá na hora da prova. Chegou, pegou uma questão como essa. A administração pública tem que agir de acordo com a lei. Acabou, o princípio da legalidade. Enche o peito lá, aqui é legalidade, pai. Matei. Ganhei mais 1 ponto. Ah, é porque fulano vai acertar, todo mundo vai acertar. Não importa se todo mundo vai acertar. Quem tem que acertar é o meu. Pense em você e não nos outros. Esse concurso que eu fiz, você sabe quantas pessoas se inscreveram? Se inscreveram quase 40 mil pessoas. Eu passei, sabe que posição? Olha cá. 77 minha posição. Aí tinha os empatados, né? Eu tava junto aí com os empatados. Certo? 77. Se eu fosse olhar pra multidão, eu ia pensar o quê? Nunca que vou conseguir. Concurso desse, só tem gente preparada, só tem gente de alto nível. Mas você não pode olhar pra multidão, irmão. Você tem que focar em Deus, em você, nos seus estudos, no que você é capaz. Todo mundo é igual. Só basta querer ir atrás. Entendeu? Então é isso. Lá no Rio, concurso que eu anunciei lá do Rio. Lá tinha 19 mil pessoas. Sabe que posição eu fiquei? Parece que eu fiquei na posição 220, já contando com os negros e PCDs. Que quando tira essa turma aí, eu ainda subo mais umas 50 colocações. E aí? Quem é que faz isso aqui se não for Deus? E se eu fosse ficar olhando, ai meu Deus, 19 mil pessoas eu não vou conseguir. Consegui. Eu nem sei se era 19 mil ou era mais. Acho que eu tô viajando, acho que era mais do que isso aí. Depois eu vou dar uma olhada para falar melhor. Então não olhe para a multidão, faça o seu, foco na missão. Chegou lá, viu a questãozinha fácil, tá fácil porque você sabe o assunto. Bola para frente, beleza? Questão, deixa eu ver aqui se eu pulei uma questão. Isso, questão 14. FGV, olha aí, ó, procurador do estado do Paraná. Vamos brincar de ganhar 50 mil por mês, 40 mil por mês, beleza? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de uma lei estadual que conferiu o bônus de 10% na nota do candidato a concurso público que residiam na localidade, entre outros fundamentos, pelo fato de que a norma viola o princípio expresso no artigo 37 da Constituição Federal. É correto falar que se trata de qual princípio? Olha aí que questão. É, papai, tá achando o quê? Mais uma vez, a banca cobra jurisprudência e a jurisprudência é essa.
Essa é ilegal, essa norma. Agora, por que é ilegal? Por quê? Olha, pelo princípio da impessoalidade, pelo princípio da legalidade, pelo princípio da publicidade, pelo princípio da segurança jurídica ou pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Não é pelo princípio da impessoalidade, de indisponibilidade do interesse público, não é do princípio da segurança jurídica, não é do princípio da publicidade. Com certeza você ia ficar na dúvida entre essas duas. E aí, por se tratar da banca FGV, nós precisamos conhecer algumas decisões judiciais. Gente, gabarito aqui é letra A. Por quê? Meu irmão, é pesado, viu? Letra A, tá certo? Não é princípio da legalidade, é o princípio da impessoalidade. Porque não é a finalidade pública. Olha aí como é lindo, velho. Se você assistiu a primeira aula, tá assistindo a segunda agora, eu acho que você tá chorando de emoção igual a mim. Olha que coisa linda. Não é finalidade pública tratar as pessoas diferente. Isso fere a isonomia. Então, quando um Estado quer dar um bônus de 10% ao concurseiro que é local, que nasceu naquele Estado, certo? Que tem nacionalidade daquele, né, melhor dizendo, né? Que nasceu naquela localidade, porque de nacionalidade todo mundo é brasileiro, ok? Então ele está fazendo uma distinção entre brasileiros, ele não está sendo isonômico. E o princípio da impessoalidade, ele busca exatamente esse tratamento isonômico, trata todo mundo igual. Lembra lá da primeira aula que eu falei das grávidas, que tinham todas as grávidas e chegava uma parente do funcionário público que também estava grávida e ela queria passar aquela parente na frente, sendo que ela não estava em urgência, sendo que ela não precisava de atendimento especial nem nada disso? É isso que eu digo. Cara, essa questão é sensacional, porque ela nos traz jurisprudência e abre os nossos olhos para compreendermos melhor o princípio da impessoalidade. Gabarito, letra A de alta aí, seu amigo nos estudos, irmão. E também de amor, que a gente faz tudo com muito amor e muita paixão. Vamos lá. Mais uma vez, olha, consultor técnico legislativo, ano 2024, só questão boa. O chefe da repartição pública da administração direta do município Ômega verificou dentro do prazo de 6 meses após a realização de um ato administrativo por ele mesmo praticado, que tal ato estava eivado de vício que o tornava ilegal. Em razão disso, ele anulou o ato indicando a motivação pelo que fazia. Agora, eu não quero só dar o gabarito, eu quero fazer você pensar comigo. Vamos lá. No dia 1º, vamos deixar aqui, no dia 1º/6/2023, a administração pública, na pessoa do seu prefeito, o gestor prefeito, praticou um ato X, vamos chamar esse ato de ato X, tá aqui, tá praticado. 6 meses passaram, e quando foi lá para o dia 2/12/2023, o próprio prefeito olhou para o ato e percebeu que o ato tinha vício. E este vício o tornava ilegal. Opa, o ato é ilegal. O ato é ilegal. Primeiro ponto é esse. Aí a questão diz que ele fez o quê? Que ele anulou. Ele deveria anular esse ato ilegal? Ou ele deveria revogá-lo? Ele deveria anular o ato. Então a questão falou de forma correta. Porque o ato ilegal eu anulo. A pergunta é, ele mesmo pode fazer isso? Aí você vai dizer sim, Altair. Porque eu me lembrei agora daquela jurisprudência do STF, a súmula que diz: a administração pública pode anular os seus próprios atos ilegais. Olha que legal. Que nos explica que não apenas o Poder Judiciário pode fazer isso, mas também a própria administração pública. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo bem? Tá tudo certinho. Agora, olha a pergunta. O princípio da administração pública relativo a este ato de anulação é o princípio da hierarquia, publicidade, autotutela, eficiência, impessoalidade. Ficou fácil, né? Por quê? Porque ele não colocou aqui tutela, ele não colocou aqui segurança jurídica, ele não colocou aqui legalidade. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis ser assim bem, sabe? Não dá margem para a anulação dessa questão, tá certo? Mas diretamente é o princípio da autotutela, gabarito letra C de Charlie. Certeza de que estamos no caminho correto. Vamos acelerar. Banca FGV. A previsão de princípios norteadores da administração pública, tanto de forma explícita como de forma implícita, olha aí
Altair, é verdade. Tudo que tu ensina aqui pra gente cai em prova. Claro, né, irmão? A gente vai estar perdendo o precioso tempo da gente, né? Ó, destina-se a garantir que os gestores exerçam suas funções, preservando o interesse da coletividade, a supremacia do interesse público sobre o privado. Com relação a esses princípios, analise. O princípio da tutela refere-se à presunção de que os fatos alegados pela administração pública são verdadeiros. Opa, é isso mesmo que o princípio da tutela diz? Não. O princípio que diz que há uma presunção de veracidade é o princípio da presunção de veracidade, que presume-se que os atos praticados pela administração pública são verdadeiros. Altair, o princípio da tutela. Lembrei. A tutela é a fiscalização, é o controle ministerial, tá certo? É a supervisão da administração pública direta sobre a indireta. Então, o primeiro está errado. Então, ó, com base nisso, é correto. Sempre grifa o que ela quer, tá? O primeiro está errado, o primeiro está errado, o primeiro está errado. Segundo, o princípio da moralidade visa impedir prática de nepotismo nas nomeações de cargo comissionado. Sim, o princípio da moralidade está relacionado à boa-fé, está relacionado ao que é moral, e o nepotismo, além da impessoalidade, ele fere principalmente a moralidade administrativa. Então, o 2 está correto. Então, aqui tem 2, está tudo certinho, aqui tem 2, está tudo certinho. Terceiro, o princípio da motivação veda a aplicação retroativa de normas de novas interpretações legais. Como é a história, meu? O princípio da motivação diz que os atos da administração pública, em regra, devem ser motivados. Só isso e nada mais. Isso aqui tá errado, pessoal. Tá falso. O 3 tá falso. Gabarito letra B de quê? Primeiro de bondade e também de belezinha. Vamos lá. Ó, questão maravilhosa aí, ó, da Ordem dos Advogados, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Em determinado procedimento administrativo disciplinar, a administração federal impôs ao servidor a pena de advertência, tendo em vista a comprovação de ato de improbidade administrativa. Inconformado, o servidor recorreu, vindo à administração após isso, né, lhe conferiu o direito de manifestação a lhe impor a ele, né, que funciona como objeto indireto, tá? Objeto indireto. A pena de demissão nos termos da lei 8.112 e também da lei de improbidade administrativa. Com base no fragmento acima, é correto afirmar que a administração pública federal. Vamos entender a questão. Então, um funcionário público chamado Justino, olha, Justino, o apelido dele é Jus. O funcionário público Jus, ele cometeu um ato de improbidade administrativa, certo? Ele cometeu um ato de improbidade administrativa. E aí, a administração pública deu uma penalidade de advertência. Ele não concordou e recorreu. Eu acho que ele olhou e fez assim, rapaz, eu fiz aqui uma improbidade administrativa e me deram uma advertência, eu acho que se eu recorrer vai dar em nada. Aí ele foi, recorreu. Quando ele recorreu, a administração pública olhou e fez assim, oxente, advertência não, é demissão. Aí pegou e tome a caneta, demissão, demitiu o funcionário público, demitiu o Justino, demitiu o juiz. E aí, a administração pública podia fazer isso? Reformácio impégios? O non reformácio impégios não funcionaria aqui? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você compreenda é que a lei 8.112, que regula os funcionários federais civis, ela autoriza a reforma de forma pior a prejudicar quando se faz um recurso, tá? Quando a gente está estudando processo administrativo, a gente vai ver que tem um recurso e tem a revisão. A revisão não pode prejudicar o agente. Agora, o recurso,
ele pode sim ter uma resposta a piorar a situação do réu. Então, primeira resposta, que essa daí só sabe quem conhece essa lei, por isso que eu já estou dando a resposta, a administração pode sim demitir o indivíduo. Primeiro ponto é esse, tá certo? Primeiro ponto. Ela pode prejudicar, pode prejudicar. Segundo ponto, lei de improbidade administrativa. Vocês devem estar estudando essa lei também. Irmão, é o seguinte, se você pratica um ato de improbidade administrativa, a administração pública pode te demitir sim. É uma das causas ao funcionário público, né? Um dos resultados ali para o funcionário público é a perda do cargo. Toma cuidado com isso, beleza? Então, tá tudo certinho. Agora a gente vai entrar na nossa aula. Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Primeiro, ela pode demitir ao bel prazer dela ou ela tem que demitir conforme a lei? Tem que ter uma lei de improbidade administrativa dizendo que ele pode ser demitido naquele caso. Opa, tem lei, então você escreve aí, ó, princípio da legalidade. Vamos montando aqui o raciocínio jurídico. Segundo, a administração pública poderia ter revisto o ato que ela mesma praticou? Pode sim. Por qual princípio? O princípio da tutela? Não, tutela é ela fiscalizando a administração indireta. É o princípio da autotutela. Então acabou. Gabarito já está resolvido aí, irmão. Vamos procurar. Autotutela. Autotutela. Ok? Gente, é o seguinte. Um desses gabaritos tem que vir falando ou da legalidade ou da autotutela. Beleza? É isso aí. Ó. Agiu em desrespeito ao princípio da eficiência e da instrumentalidade autorizada, reforma em prejuízo? Não. Só para quem está estudando isso aí também, o recurso pode sim ser pior. Letra B. Agiu em respeito aos princípios da legalidade, opa, e da autotutela, ficou bonito, autorizados da reforma em prejuízo do recorrente. Aí ficou show, aí é gabarito letra B, pessoal. Não observou o princípio da dignidade da pessoa humana, oxente, aí quer dizer que o camarada vai ficar lá cometendo crime de improbidade administrativa e não vai ser demitido não, é? Gente, não, ó, não, gabarito letra B. Agiu em respeito do princípio da legalidade porque tem lei dizendo o seguinte, ó. Tem a lei 8.112 dizendo, ei, quando ele recorrer, se for preciso, pode prejudicar a situação dele. E tem a lei de improbidade administrativa dizendo, olha, se ele cometeu o crime de improbidade administrativa, se ele incorrer em improbidade administrativa, ele pode perder o cargo, beleza? Então ela age conforme a lei e ela atua de acordo com o princípio da autotutela, revendo os seus próprios atos. Que coisa linda, questão magnífica. Vamos lá, questão de número 18, banca FGV 2024, técnico judiciário do TRT. Olha aí, concurso maravilhoso. É aquele concurso que você começa ganhando aí 12k. O salário mesmo é quase 11 mil, né? Mas aí tem umas bonificações que você ganha 11, 12, 15. Eu tenho um amigo meu que ele tá ganhando 15 líquido, viu? 15 líquido. Ele nem sabe, mas deixa eu dar uma olhada nesse contra-cheque. 15 pau líquido. É, meu amigo, nesse cargo aí. Vamos lá. A exigência de que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei, mas pela boa-fé, lealdade e probidade representa o princípio da... Eu disse, gente, não é porque o ato é legal que ele não venha a ser imoral, cuidado. Nem tudo que é legal é moral, tá certo? É o que ele disse aí, olha que questão linda. A exigência exige que o ato administrativo seja pautado não só na lei, mas na boa-fé, na lealdade, na probidade. É o princípio da moralidade. Gabarito letra D, de Deus que nos dá vitória. Mais uma vez, técnico administrativo do TRT 11, né? Você vê aí, ó. Ó, pessoal, o mesmo concurso, a banca buscando aí princípios. Concurso de altíssimo nível, concurso muito disputado, é nível superior isso aí, tá, pessoal? Concurso federal, ganha muito dinheiro isso aí, como eu acabei de falar, né? Salário inicial aí a partir de janeiro do ano que vem é 10 pau. Fora as gratificações, eu tenho um amigo meu que ganha 15 líquidos, então assim, é dinheiro demais, pô. Tem que estudar, cara, tem que estudar. E tá aí, tudo que eu tô ensinando pra vocês cair em concurso. Segue quem quer, né? Assiste quem quer, estuda quem quer, revisa quem quer. A gente só não pode estar chorando, dizendo que a culpa é do governo, que a culpa é da minha mãe, que a culpa é do meu pai, que a culpa é de Deus. A culpa é sua, a culpa é minha, beleza? Vamos lá. Trata-se do princípio da administração pública expressamente previsto na Constituição Federal. Eu trouxe essa questão para vocês enxergarem, analisarem outra forma de serem cobrados os princípios implícitos e explícitos. Olha o que a banca fez. A banca disse assim, é
um princípio da administração pública. Aí tu vai ler. Supremacia do interesse público é princípio. Proporcionalidade e igualdade é princípio. Igualdade é isonomia, tá, gente? Motivação e economicidade são princípios. Probidade administrativa e eficácia são princípios. Eficiência e moralidade são princípios. Meu Deus, tudo é princípio. E agora? O que é que eu vou fazer? Tá certo? E agora? Só economicidade que não é, né, gente? Economicidade aqui é um princípio da contabilidade. Vamos lá. Ó, mas ela diz assim, ó, trata-se de princípio expressamente previsto na Constituição. Deu um branco, aí vai no mnemônico mais conhecido do Brasil. Limpe, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência, moralidade, gabarito, letra E de espetacular. Questão número 20, nossa penúltima questão. Olha aí que beleza, estamos chegando ao final. E eu quero dizer a você, se você tá gostando dessa aula, cara, deixa o teu like, se inscreve no canal, assista aos outros vídeos, viu? Tem aqueles vídeos meus mais antigos de 4 horas, 3 horas, são os melhores. Olha que eu dou o caminho das pedras para vocês serem aprovados no concurso, mas vocês ficam dando bobeira, tá certo? Hoje eu tô gravando essa aula, hoje é domingão, viu? 9 horas da manhã eu comecei essa gravação aqui estudando. Então, domingão, pessoal, domingão eu poderia estar na praia, poderia estar passeando no shopping e tal, tudo mais, mas eu tô aqui estudando porque eu sei o que eu quero. O momento da minha vida não é momento de curtir. O momento da minha vida é momento de estudar, momento de pagar o preço, momento de ralar, momento de chorar, momento de semear. Um dia, quem sabe, se Deus permitir, vai chegar o tempo aí de colher os frutos. Os frutos sempre vêm, né? Eu digo um dia, se Deus permitir, a vida, né? Se a gente chegar vivo lá, que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu quero dizer pra você, semeie, pague o preço, chore, busque, bata na porta, estude, rasgue os livros, vai pra cima mesmo, vai pra cima, entra em conflito mesmo, tá? Entra em conflito contigo mesmo. Você vai dizer, não, eu quero descansar, não, eu quero dormir, não, não quero, eu quero jogar bola, eu quero assistir futebol, eu quero fazer isso. Vai estudar, beleza? Então, nossa penúltima questão, ano 2023, banca FCC. Assistente técnico de defensoria, cargozinho de 8 mil, 10 mil reais, e aí daria para resolver sua vida? O princípio da administração pública, conhecido como a impessoalidade, é aquele que, ele quer o quê? Ele quer a definição do que é o princípio da impessoalidade, tá certo? Que isso é um errozinho de digitação, né? É separado. Ó, mas isso aqui eu só copiei e colei, tá? Esse erro aqui não é meu, esse erro aqui é da própria banca. A exigência, exige a previsão legal anteriormente à sua prática, nela se justificando. Não, aqui é o princípio da legalidade, tá bom? Tá errado. Ele quer impessoalidade. Defende que os atos da administração sejam todos realizados com pessoa jurídica. Nada a ver, tá? Nada a ver em relação a isso aqui. Defende que todos os atos sejam publicizados para a garantia da regularidade. Não, isso aqui estaria relacionado mais ao princípio da publicidade. Exige postura neutra. Opa, ficou bonito, hein? Com discriminações justificadas somente pelo interesse público. Discriminações? O poder público pode fazer discriminações? Pode, desde que seja fundamentada somente no interesse público, na finalidade. Cara, essa palavra é show. Finalidade pública, gabarito, letra D de Deus que nos dá a vitória. Se realiza em prol de um grupo de pessoas e não somente de determinada pessoa. Não, aqui estaria mais relacionado ao quê? Sei lá, ao princípio da supremacia do interesse público, da coletividade. Mas não, é aqui na letra D. E eu já vi pessoas comentarem essa questão e dizer assim, como é que a administração pública vai agir com discriminações e dizer que respeita a impessoalidade? Gente, toma cuidado. Você tem que ter também um certo raciocínio. Exige uma postura neutra. É neutro. Se for fazer alguma discriminação, seja justificada pelo interesse público. A exemplo das cotas raciais. A administração pública faz um concurso com cotas raciais e coloca ali um pouquinho mais do que estabelece a lei. A lei estabelece, eu acho que é 20%, uma coisa assim, ou é 25% agora. Aí ela vai e coloca o quê? 30% numa região, num órgão que tem poucos negros neste órgão. Ora, ela está fazendo uma discriminação, mas pautada no interesse público, que é o quê? Que é a dignidade da pessoa humana e dá oportunidade àquelas classes mais prejudicadas historicamente, que são a questão da classe negra, tá certo?
Olha que coisa linda, cara. Aí ela faz uma discriminação pautada no interesse público, tá certo? Quer trazer essa isonomia entre pretos e brancos, pardos e tudo mais. Que coisa linda, cara. Gabarito, letra D. E agora, finalmente, a nossa última questão. Cara, tô empolgado, hein? Tava cansado, mas consegui chegar ao final. Graças a Deus. E tô feliz porque eu aprendi muito aqui hoje com vocês, tá bom? Então, concurso 2024, Ministério Público do Amazonas, ok? Ó, beleza? Eu já dei uma olhada no contra-cheque dessa turma aí, que quando teve esse concurso eu tava pensando em fazer. Mas eu desisti, tá? O pessoal ganha bem, gente, tá? Esse pessoal ganha 10 mil por mês, hein? Salário bonzão. Diz lá que é 6 mil, mas eles sempre têm as gratificações, tá certo? Outra, por que tu fala de salário? Pra você ver que não é só aquele cargo que existe que você acha que é o cargo da sua vida, não. Existem várias possibilidades para você. Se uma porta se fechar aqui, Deus abre outra. Se uma oportunidade você perdeu, se não passou, não tem outro. Deus sempre tem o melhor para você. O melhor tá te esperando, irmão. O melhor tá te esperando, meu irmão. Vamos para cima, vamos estudar, vamos pagar o preço. Senta o tuntum na cadeira que é tiro, bomba e granada, beleza? Vamos lá. Maria é deputada estadual e João é prefeito de determinado município do estado do Amazonas. Teriam praticado nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado, Altair? É quando as autoridades públicas, melhor, quando administradores públicos, vou dizer assim, eles fazem a casadinha. Tu nomeia minha irmã para um cargo bom aí, que eu nomeio teu irmão para um cargo bom aqui. É o famoso toma lá, dá cá, né? É a barganha nojenta que alguns tentam fazer. Nepotismo cruzado. Na medida em que Maria, olha, Maria quem? É a deputada estadual, teria nomeado Júnior, filho de João, olha, para exercer funções de assistente técnico parlamentar em seu gabinete na Assembleia Legislativa. Ó, que belezinha. Já João, por sua vez, teria nomeado Enzo, que é sobrinho de Maria, como assessor da Secretaria Administrativa da Prefeitura. Pode isso, irmão? Não pode. Isso é nepotismo cruzado. Isso fere o princípio da moralidade. Moralidade. Isso fere o princípio da impessoalidade. Isso fere o princípio da legalidade, ok? Vamos lá ver o que ele pede. A conduta dos agentes públicos na situação hipotética descrita acima fere, olha que coisa linda, dentre outros, não é apenas esse, dentre outros, o princípio hierárquico, consensualidade, tutela, impessoalidade ou autoexecutoriedade. Procure moralidade aí, procure, não achou não? Não tem não. Procure legalidade aí, achou não? Não tá aí não, tá aí. Porque dentre outros seria esse e esse. Mas tem impessoalidade? Tem. Gabarito. Letra D, de Deus que não dá a vitória. E chegamos ao final. Caramba, foi pressão hoje, hein? Que aula maravilhosa, hein? Que estudo perfeito. Pelo menos para mim foi muito bom, porque eu consegui revisar vários institutos, vários assuntos importantíssimos para as provas que nós iremos fazer. Então, pessoal, quero muito agradecer, muito obrigado a você que chegou aqui até agora. Quero pedir a você que você se inscreva no canal, deixa o teu like, deixa aqui de onde você está falando, diga aqui se você gostou ou não gostou desse vídeo, o que você acha que pode ser feito para melhorar, tá certo? Entra no grupo do Telegram, me segue lá no Instagram, ó, bata aquela foto estudando comigo para eu repostar, tá certo? E vamos estudar muito sempre, pessoal. Levanta a cabeça, vamos para cima, paga esse teu preço, semeia as tuas sementes, porque no tempo certo você vai colher os seus frutos. Não olhe para o seu irmão, você tem o seu tempo. O seu tempo é o seu tempo. O tempo do seu irmão, da sua irmã, é o tempo deles, tá certo? Meu tempo é o meu tempo, certo? Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim, que estava triste, porque estava passando nos concursos, mas os concursos estavam passando, era só para uma vaga, ficava ali em quinto, ficava ali em sexto, ficava ali em 20º e não era chamado, né? Eu peguei e disse a essa pessoa assim, e eu? E eu que já passei em 10 concursos públicos, desses 10, 4 ou foram 5 foram dentro das vagas. E eu ainda tô no mesmo cargo que eu tô exercendo, o cargo da Polícia Militar, por enquanto. Mas aí daqui a pouco vai chamar um, vai chamar outro, vai chamar outro, vai chamar outro, tá entendendo? É assim, cara. A gente tem que ter paciência, saber que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O seu tempo é somente, tão somente o seu tempo. Mas o tempo de Deus é outra história. Quando chegar o tempo de Deus, aí você vai sorrir, você vai se alegrar, você vai cantar. As vitórias vão chegar e muitas nomeações ainda vão acontecer na sua vida, tá bom? Então é isso, pessoal, que Deus te abençoe, tamo junto, nunca se esqueça, meu irmão, é pressão, é tiro, é bomba e é granada. Valeu, pessoal!